Bom dia, meus amores. Vamos começar mais uma aula de português? Bora lá? Todo mundo pegando a gramática e vamos começar os nossos estudos. E a gramática na página 228. Vamos estudar verbos auxiliares, certo? Então vamos aí, ó. Leia. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Aí tem a plaquinha vendo o pôr do sol. Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Releia e complete. Eu estou vendo o pôr do sol. Verbo estar e verbo viver, verbo ver, não é isso? Então, a forma verbal estou vem acompanhada de outro verbo. Vocês vão marcar aí, ela está acompanhada de outro verbo, ela não está sozinha. E a forma verbal estou vem conjugado o quê? No presente, ó, estou. Então, a forma verbal vendo, ele está na forma nominal, que é o quê? No gerúndio. Então, aí, ó, veja, eu estou vendo o pôr do sol. O verbo estar, o verbo ver. O verbo estar é o verbo auxiliar e o verbo ver, o verbo principal. Então, o verbo auxiliar é aquele que acompanha outro verbo, que é o principal, que indica tempo, modo, número e pessoa. Então, a coisa que vocês têm que ficar de olho aqui, que os verbos auxiliares mais comuns são os verbos ser, estar, ter e haver. Então, terceiro aí, ó. O menino está vendo o pôr do sol. Ele foi ver o pôr do sol. Jaime já tinha visto o pôr do sol. Ele ainda há de ver o pôr do sol. Então, está, foi, tinha e há são verbos auxiliares. Vendo, ver, visto e ver, verbo principal. Então, uma coisa que vocês têm que observar é o quê? Que o verbo principal, ele vem em uma forma nominal, ou seja, eles vão vir ou no infinitivo, por exemplo, pescar, ler, partir, ver, ou no gerúndio, pescando, lendo, partindo, vendo, ou no particípio, pescado, lido, partido, visto, certo? Então, vamos aí, ó. Nessas frases, os verbos ser, estar, ter e haver, eles estão sozinhos ou acompanhados de outro verbo? Eles estão acompanhados, não é isso? De outro verbo. E neste caso, eles são chamados de quê? Como eles estão sendo acompanhados por outros verbos, eles são chamados de verbos auxiliares. Beleza? Então, quarta questão aí, ó. Leia. Eu às vezes não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo, que não deve ser direito. O pai dele é muito rico, tem 2 carros na garagem. Aí eu fico pensando que isso não está bem. As pessoas são quem são, ou são o que elas têm. Então, observe os verbos destacados no texto e complete. Quais são os verbos? Ó, tem, é, tem, está, são e tem. Então, o verbo tem e tem com acento é o verbo ter. Estar é o verbo estar. É e são o verbo ser. Então, nesse texto, os verbos ter, ser, estar, eles vêm como? Ó, tem um, é muito, tem 2, está bem, são quem, são ou, são o que, elas têm. Ou seja, eles estão sozinhos, eles não aparecem acompanhados de outro verbo. Então, nesse caso, como eles estão sozinhos, eles não são verbos auxiliares, certo? Então, veja isso aí, ó. Os verbos ser, estar, ter e haver podem aparecer sozinhos, então eles não são verbos auxiliares. Já quando os verbos ser, estar, ter, eles podem ajudar outro verbo, quando eles estão ajudando outro verbo na conjugação, aí eles são chamados de verbos auxiliares, certo? Então vamos ver a conjugação dos verbos ser, estar, ter e haver. Verbo ser no modo indicativo. A gente tem aí no presente, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. No pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós erais, eles eram. No pretérito perfeito, eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. No pretérito mais que perfeito, eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós fores, eles foram. No futuro do presente, eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis, eles serão. No futuro do pretérito, eu seria, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós seríeis, eles seriam. E as formas nominais, no infinitivo, ser, gerúndio, sendo, particípio, sido. Agora vamos conjugar o verbo estar, no modo indicativo, viu, gente? Presente. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão.
Pretérito imperfeito. Eu estava, tu estavas, ele estava, nós estávamos, vós estáveis, eles estavam. Pretérito perfeito. Eu estive, tu estives, ele esteve, nós estivemos, vós estivestes, eles estiveram. Pretérito mais que perfeito. Eu estivera, tu estiveras, ele estivera, vós estivéramos, vós estivereis, eles estiveram. Futuro do presente. Eu estarei, tu estarás, ele estará, nós estaremos, vós estareis, eles estarão. Futuro do pretérito. Eu estaria, tu estarias, ele estaria, nós estaríamos, vós estaríeis, eles estariam. Na forma nominais, infinitivo. Estar, gerúndio, estando, particípio, estado. Verbo ter. Presente. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes. Eles têm. Pretérito imperfeito. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, eles tinham, eles tinham. Pretérito perfeito. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Pretérito mais que perfeito. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera, nós tivéramos, vós tivereis, eles tiveram. Futuro do presente. Eu terei, tu terás, ele terá, nós teremos, vós tereis, eles terão. Futuro do pretérito. Eu teria, tu terias, ele teria, nós teríamos, vós teríeis, eles teriam. E as formas nominais, a gente tem o infinitivo, o verbo ter, gerúndio, tendo, particípio, tido. Verbo haver, no modo indicativo, presente. Eu hei, tu hás, ele há, nós havemos, vós haveis, eles hão. Pretérito imperfeito. Eu havia, tu havias, ele havia, nós havíamos, vós havíeis, eles haviam. Pretérito perfeito. Eu houve, tu houvestes, ele houve, nós houvemos, vós houvestes, eles houveram. Pretérito mais que perfeito. Eu houvera, tu houveras, ele houvera, nós houvéramos, vós houveres, eles houveram. Futuro do presente. Eu haverei, tu haverás, ele haverá, nós haveremos, vós havereis, eles haverão. Futuro do pretérito. Eu haveria, tu haverias, ele haveria, nós haveríamos, vós havereis, eles haveriam. E as formas nominais, no infinitivo, haver, gerúndio, havendo, particípio, havido. Vamos lá. Sexta, leia. Minha nossa, preciso emagrecer. Olha só isso. Aqui aqui no mangue tem várias opções para você colocar em sua salada. Salada? Tem alguma opção para pôr na pizza? Aí a letra B. Você não deve engolir o creme dental, viu? Sim, senão pode causar fluorose. E a quantidade deve ser pequena. Isso do tamanho de uma ervilha. Que tamanho tem uma ervilha? Então, agora complete com os verbos principais empregados nos quadrinhos. Preciso, aí nós temos emagrecer, deve. Ao lado de deve tem engolir, pode, causar e deve ser. Então, a gente aí tem, quando a gente tem a junção do verbo auxiliar com o verbo principal, a gente tem o quê? Uma locução verbal. E o que é uma locução verbal? É a expressão formada de 2 ou mais verbos com o valor de apenas um verbo. Então, além dos verbos ser, estar, ter e haver, existem outros verbos que também podem funcionar como auxiliares, como o verbo ir, precisar, continuar, dever, poder, parecer e andar, certo? E cada coisa que faço salta de alegria meu coração. Veja o exemplo e acompanhe. Verbos do texto. Aí tem aí, ó. Então, eu pulo. Então, pulo é o verbo no infinitivo, é pular, e ele está na primeira conjugação. Primeiro ele fez com faço, ó, o verbo faço, fazer, segunda conjugação, certo? Brinco de roda. Não tem verbo aí, é solto pipa. Então, solto. Coloca aí, ó, solto, infinitivo, soltar. Ele está na primeira conjugação, porque termina em AR. Salta, saltar, termina em AR, então está em primeira conjugação, certo? Próxima questão aí. Observe e compare os verbos conjugados. Então, verbos da segunda conjugação no presente do indicativo, certo? Ó, gente, lembre-se, aí tem aí dizendo, lembre-se que os modelos de conjugação dos verbos regulares a gente já viu na lição 27, certo? Então, vamos lá, ó. Correr. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Ele segue
o modelo de conjugação. Agora, vamos observar o verbo fazer, ó. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Se vocês prestarem atenção, não tem um modelo de conjugação. Aí começou com FAS, depois mudou para FAZ. Então, não tem um modelo de conjugação, certo? Então, vamos continuar aí, ó. Comparando os verbos correr e fazer, que alterações vocês observam no verbo fazer? A gente viu ali, ó. O verbo fazer muda de faz para FAC na primeira pessoa do singular e não tem a terminação E na terceira pessoa do singular, que é o ele. Letra B. Veja, verbo correr segue um modelo de conjugação, é um verbo regular, porque ele segue um modelo. O verbo fazer, ele não segue o modelo de conjugação, sofre alterações, então ele é chamado de verbo irregular. Então, o que é um verbo irregular? Um verbo irregular é aquele que sofre alterações não seguindo o modelo de conjugação, certo? Então, ele diz aí, ó, terceira questão. Escreva verbo regular ou verbo irregular. Correr segue modelo de conjugação, então a gente classifica como verbo regular. Fazer não segue modelo de conjugação, então a gente classifica como verbo irregular. Ó, vocês têm que ficar de olho a isso, ó, que para verificar se o verbo é irregular, deve-se conjugá-lo no presente ou no pretérito ou no presente ou no pretérito perfeito do indicativo. Se nessas duas conjugações houver irregularidade, então elas aparecerão somente nesses dois tempos, certo? Então, são irregulares os verbos fazer, pôr, ir, poder, saber, trazer, vir, entre outros muitos verbos que tem, certo? Então, vamos ver a conjugação dos verbos irregulares, fazer, pôr e ir, certo? Então, verbo fazer, segunda conjugação, no modo indicativo, aí eu tenho, no presente. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Pretérito imperfeito. Eu fazia, tu fazias, ele fazia, nós fazíamos, vós fazíeis, eles faziam. Pretérito perfeito. Eu fiz, tu fizestes, ele fez, nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Pretérito mais que perfeito. Eu fizera, tu fizeras, ele fizera, nós fizéramos, vós fizereis, eles fizeram. Futuro do presente. Eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, vós fareis, eles farão. Futuro do pretérito, eu faria, tu farias, ele faria, nós faríamos, vós faríeis, eles fariam. As formas nominais no infinitivo, fazer, gerúndio, fazendo, particípio, feito. Se vocês observarem, ó, só ocorreu alterações no presente e no pretérito perfeito. Então, toda vez que a gente quiser saber que um verbo é irregular, basta olhar esses dois tempos verbais, o presente e o pretérito perfeito, certo? Então, continuando aí, vamos para o verbo pôr. Tem aí, ó, o verbo pôr, ele está na segunda conjugação no modo indicativo. Vamos lá, presente. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Pretérito imperfeito. Eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punheis, eles punham. Pretérito perfeito. Eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Pretérito mais que perfeito. Eu pusera, tu puseras, ele pusera, nós puséramos, vós pusereis, eles puseram. Futuro do presente. Eu porei, tu porás, ele porá, nós poremos, vós poreis, eles porão. Futuro do pretérito. Eu poria, tu porias, ele poria, nós poríamos, vós poríeis, eles poriam. Formas nominais, infinitivo, por, gerúndio, pondo, particípio, posto. Verbo ir, segunda conjugação no modo indicativo. Presente. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Pretérito imperfeito. Eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos, vós íeis, eles iam. Pretérito perfeito. Eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Pretérito mais que perfeito. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós fores, eles foram. Futuro do presente. Eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos, vós ireis, eles irão. Futuro do pretérito. Eu iria, tu irias, ele iria, nós iríamos, vós iríeis, eles iriam.
As formas nominais no infinitivo é o verbo ir, gerúndio indo, particípio ido. Então, meus amores, nossa aula de português. Gente, vamos começar nossa aula. Vocês vão abrir a gramática na página 247. E hoje a gente vai estudar advérbio, certo? Então, vamos lá. Vamos começar com essa atividade aí, ó. Leia. Que barulho estranho. Vem lá de fora. Vem lá de dentro. E o menino encolhe. E se embrulha nas cobertas. Enfia a cabeça no travesseiro e devagarinho, sem segredo, vem o sono e some o medo. O livro O Medo do Menino, de Elias José, certo? Então, vamos lá. Responda a pergunta com uma palavra do texto. O sono vem como? Ele vem devagar, né? Isso lá no texto diz, ó. Aí, ó. Enfia a cabeça no travesseiro e devagarinho, sem segredo, vem o sono. Ou seja, ele vem devagar. Então, essa palavra que você escreveu acrescenta ao verbo vir a ideia de quê? De afirmação? Não, né? Intensidade? Não. É o modo em que o sono vem. Então, é de ideia de modo. Então, veja. O sono vem devagar, devagarinho. Vem, verbo, devagar. E devagarinho, advérbios. E o que é advérbio? Advérbio é a palavra que modifica o verbo acrescentando a ele circunstâncias, que pode ser de lugar, negação, tempo, modo, afirmação, certo? Então, vamos lá. Eis a lista de alguns advérbios. Advérbio de afirmação tem sim, certamente, realmente, efetivamente. De dúvida, talvez, de certo, porventura, acaso, provavelmente, possivelmente. De intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tanto, tão, meio. De lugar, aqui, ali, aí, cá, lá, atrás, perto, longe, abaixo, acima, adiante, dentro, fora, além. De modo, bem, mal, assim, depressa, devagar, e a maior parte dos advérbios terminado em mente, tipo calmamente, tristemente, alegremente, rapidamente. De negação, não. De tempo, hoje, amanhã, ontem, breve, logo, antes, depois, agora, já, sempre, nunca, jamais, cedo, tarde, outrora, diariamente, anualmente, antigamente, novamente, imediatamente, raramente e assim sucessivamente, certo, gente? Quarta, releia e observe o advérbio de intensidade destacada. Aí tem aí, ó. O barulho era muito forte. O sono vem muito devagar. Nós temos advérbio muito em duas frases diferentes, certo? Aí na letra I, agora faça uma seta do advérbio para a palavra que ele modifica. E muito está modificando forte na primeira frase e na segunda frase o muito está modificando devagar, certo? Então temos aí a correspondência. Faça a correspondência e classifique as palavras. Forte é adjetivo e devagar, advérbio, certo? Então, veja aí, ó. O barulho era mais forte. Então, a gente tem mais advérbio de intensidade. E forte, um adjetivo. Ou seja, a gente tem um advérbio modificando um adjetivo. O sono vem muito devagar. Muito, advérbio de intensidade. Devagar é um advérbio. Então, a gente tem um advérbio de intensidade modificando um advérbio. E aqui a gente tem, o menino dormia pouco. Dormia, verbo, pouco, advérbio de intensidade. A gente tem um advérbio de intensidade modificando um verbo. Então, uma coisa que vocês têm que lembrar, ficar de olho é isso, que o advérbio de intensidade, além do verbo, ele pode modificar um adjetivo ou outro advérbio, certo? Vamos ler esse textinho aí, ó. Plante no jardim, carinhosamente, sementes de flor, para chamar as abelhas, as borboletas e também o beija-flor. Então, responda a pergunta usando apenas uma palavra do poema. Plante o jardim, sementes de flor. Como tem que ser plantado essas sementes? Tem aí, ó, plante no jardim, ó, carinhosamente. Ou seja, essas sementes têm que ser plantadas carinhosamente, certo?
Então, vamos aí, ó. A palavra que você escreveu acrescenta ao verbo plantar, plante, que no caso é o verbo plantar, a ideia de quê? É o modo em que tem que ser plantado, não é isso? Então, ideia de modo. Marco X o modo aí, ó. Letra C, ó. Agora responda a pergunta, usando outras duas palavras do poema. Plante sementes de flor onde? Ele pediu para a gente plantar sementes de flor onde? No jardim. Então, as palavras que você escreveu acrescentam ao verbo plante ou plantar a ideia de quê? Em que local eu vou plantar? É no jardim, então dá a ideia de lugar, certo? Sexta, veja. A. Plante carinhosamente, plante. Verbo, carinhosamente, advérbio de modo. Na letra B foi plante no jardim, plante, verbo. No jardim, locução adverbial de lugar. Ah, tia, o que é locução adverbial? Locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras que exerce a mesma função do advérbio, ou seja, são duas palavras que vão modificar o verbo, acrescentando a ele ideias de acrescentando a ele as circunstâncias de quê? De lugar, tempo, modo, negação, dúvida, intensidade e assim sucessivamente, certo? Então vamos aí para a letra A, ó. Ligue com um traço. Em A, aí na sexta questão, ó, foi usada quê? Apenas uma palavra para acrescentar uma circunstância. Já no B, foi usado duas palavras para acrescentar ao verbo uma circunstância, certo? Aí, letra B, a gente tem aí, ó. Explique a diferença entre advérbio e locução adverbial. Então, a diferença está aí, que o advérbio possui uma única palavra, já a locução adverbial, ela pode possuir de duas ou mais palavras. Beleza? Vamos continuar? Então, agora a gente vai para a página 255, que agora a gente vai ver a ortografia. Vamos estudar mal com U e mal com L, certo? Então, vamos lá, ó. Leia. E hoje você está de mau humor. Cuidado, ele anda mal-humorado. Mau humor a gente pode trocar por bom humor. Então, isso significa o quê? É que mal com U, ele é antônimo de bom. Mal-humorado a gente pode escrever bem-humorado. Então, mal com L é o antônimo de bem. Então, quando a gente quiser saber se vai ser usado mal com U ou mal com L, basta a gente trocar a palavra mal por bem ou mal, ou bem ou bom. Se quando a gente trocar pelo bom fazer sentido, então significa que o mal que tem que ser escrito é mal com U. Se quando a gente trocar por bem fizer sentido, então o mal que tem que ser escrito é mal com L, certo? Então, vamos continuar nossa atividade. Segunda, reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por mal com U ou mal com L. Veja o exemplo. O rapaz foi bem no teste. Ele sempre foi um bom estudante. Então, ficou o quê? O rapaz foi mal com L no teste. Ele sempre foi um mal com U estudante, certo? Então, vamos lá. Ó. No lugar de bom, a gente vai colocar o quê? Mal com U. No lugar de bem, mal com L, certo? Então, essa menina tem bom gosto. Ela sempre se veste bem. Então, vai ficar o quê? Essa menina tem mau gosto, mal com U, né? Ela sempre se veste mal. Mal com L aí. Letra B. Fox era um cachorro bom e se alimentava bem. Então, vai ficar, ó. Fox era um cachorro mau com U e se alimentava mal com L, certo? C. O atleta tinha um bom treinador. Por isso, nadava bem. Então, o atleta tinha um mal com o treinador, por isso, nadava mal com ele, certo? Continuando, aí tem aí, ó, leia. Zeca, os meninos bem-educados nunca escolhem os pedaços maiores. Ah, então os pedaços maiores são para os mal-educados? Letra A, a gente vai sublinhar no texto as palavras antônimas. Então, quem é que vai ser sublinhado? Bem-educado é antônimo de mal-educado. Então, vai se sublinhar bem-educados e mal-educados, certo? B. Reescreva usando o antônimo atenção ao emprego do hífen. Então, tem aí, ó, bem arrumado, vai ficar mal com L, arrumado. Se vocês prestarem atenção, tá tudo com bem, né? Isso, então, vocês vão escrever todos com mal com L. Então, ó, bem arrumado, mal arrumado. Bem intencionado, mal intencionado. Bem humorado, mal humorado. Bem-estar, mal-estar. Bem amado, mal amado. Bem afamado, mal afamado. Ou seja, todos esses mal que escrevemos aí é mal com L. Não esqueçam de colocar o hífen, viu, gente? Tem hífen nessas palavras. Quarta questão.
Complete as frases com mal com U ou mal com L. Na dúvida, troque mal com U e mal com L pelos antônimos bom e bem, certo? Então, vamos lá. Na história, um lobo mau seria um lobo bom, então é mal com U. Então, bota mal com U. Devora a vovozinha. Fabiana passou mal na viagem. Seria passou bem, né? Isso, então, aí vai ser o mal com L. C. Não lavar as mãos é um mau hábito. Seria um bom hábito, né? Isso, então, mal com U. Escreve aí. Esse rapaz é um mau motorista. Seria um bom motorista. Então, mal com U. Por isso, foi mal no exame. Por isso, foi bem no exame. Então, é mal com L aí, certo? Vocês vão abrir a gramática na página 257 e a gente vai estudar hoje preposição, que a preposição vai ver o lado da contração e combinação, certo? Então, vamos lá. Leia. Desde pequena, a menina quer esmalte de cor, esmalte para pintar e pinta. Pinta. Pinta as unhas, pinta até os dedos. Espere, menina, ainda é cedo. Então, complete de acordo com o texto, fazendo a ligação entre as palavras de, com o de, para e o até, certo? Então, vai ficar o quê? Esmalte, ó, de cor, esmalte para pintar, pinta até os dedos. Então, as palavras de, para, até, elas ligam duas outras palavras que se relacionam entre si. Veja, esmalte de cor, o de está ligando esmalte e cor, para está ligando esmalte e pintar, e até liga pinta e os dedos. Então, as palavras de, para e até são chamadas de preposições. Que o que é a preposição? A preposição, ela faz o quê? Ela liga palavras estabelecendo uma relação entre elas, certo? Então, isso é o que a preposição faz, ela liga as palavras estabelecendo uma relação entre elas, beleza? Então, vamos lá. Veja, aí temos como preposições aí, ó, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Observa uma coisa, ó, de mais a fica da. Então, as preposições a, de, em, per, elas podem ligar-se com artigos, pronomes e advérbios, formando contrações e combinações. Veja, combinações de preposições. A gente tem a preposição a mais o artigo os e o advérbio onde, que fica aos e aonde. Contração da preposição, a gente tem a preposição a, mais o artigo a, fica a com a crase, a mais o pronome aqueles, aquele com a crase, né? A mais o pronome aquela com a crase, certo? E eles podem ir para o plural. Contrações da preposição de, a gente tem com o artigo o, fica do, com o artigo a, da, com o pronome ele, dele, com o pronome ela, dela, com o pronome este, deste, com o pronome essa, dessa, com o pronome aquele, daquele, com o pronome aquilo, daquilo, com o advérbio aqui, daqui. Contrações da preposição em, com o artigo os, fica no, com o artigo a, na, com o pronome ele, nele, com o pronome ela, nela, com o pronome esse, nesse, com o pronome esta, nesta, com o pronome isto, nisto, com o pronome aquela, naquela. E as contrações da preposição em per, com o artigo a, o, fica pelo, com o artigo a, pela. Beleza? Entendido, gente? Vamos pegar a gramática na página 263 e hoje a gente vai estudar crase, certo? Então, bora lá. Vamos ler essa tirinha aí, ó. Para onde vai, Cascão? Vou à tinturaria, ali da esquina. Ué, e você vai se lavar na tintularia? A mamãe anda insistindo para que eu me lave. Ué, e você vai se lavar na tintularia? Não, só vou perguntar como é que eles fazem para lavar a seco. Interessante o trocadilho do Cascão, né? Então, vamos aí à letra A. Ó. Observe, vou ao tintureiro. Preposição a mais artigo o e temos o substantivo masculino. Vou à tinturaria. Tinturaria é um substantivo feminino, então a gente tem a preposição a mais artigo feminino a. Então, o acento grave, indicador da crase, ela é colocado sobre o a, quando ocorre a preposição a mais artigo a e vem diante de um substantivo feminino, certo? Então, a crase é marcada pelo acento grave e ele é a junção de a mais a ou a mais as.
Beleza? Beleza até aí? Então, a gente só usa a crase quando ocorre a preposição a mais o artigo feminino a e quando vem diante de um substantivo feminino. Então, o que é crase? Crase é a contração da preposição a com os artigos femininos a e as. Então, vamos ler mais um textinho, olha. Era uma vez um gato xadrez. Saía de noite, de dia, de vez. Voltava a uma, às duas, às três. Então, outra regrinha para a crase, que usa-se a crase antes de número, que indica horas, tipo a 1 hora, às 2 horas, às 8 horas, em expressão femininas como à noite, à procura de, à direita, à esquerda, às vezes, às pressas, às escuras. Vamos ler outro textinho aí. A pé, a cavalo, de bicicleta, convite a todos que gostam de fazer trilha. Participe dessa aventura e aprenda a amar a natureza. Venha conosco a essa emoção. Então, letra A. Faça a correspondência das palavras com a classe gramatical. Ó. Pé e cavalo são substantivos masculinos. Todos é um pronome indefinido. Amar é um verbo no infinitivo. Natureza, substantivo feminino. E essa é um pronome demonstrativo, certo? Vamos para a próxima. Letra B. Agora, circule no texto o artigo A e faça uma seta dele até o substantivo que ele feminino que ele acompanha. Então, tá lá, ó, a natureza. Então, no texto, vocês vão circular esse A e fazer uma seta até natureza. Letra C. Diante das outras classes gramaticais, o A é um artigo ou uma preposição. Ó. Diante das outras, o A está sendo preposição. Aí ele diz na letra D, sublinhe no texto todas as preposições, ou seja, tirando esse A que está com natureza, vocês vão sublinhar todos os outros As que aparecem, certo? Aí, por fim, a gente tem essa última regrinha aí, ó, que não se usa crase antes de substantivos masculinos, por exemplo, a pé, a Rodrigo, foi substantivo masculino e o A vem antes, não coloca crase. Antes de pronomes pessoais também não tem crase, como a você, a ela, a minha, a vossa senhoria. Antes de pronomes demonstrativos, dos pronomes demonstrativos, esta e essa também não usa crase, ou seja, a esta, a essa não tem crase. Antes de verbos no infinitivo, a ver, a cantar, a sorrir também não tem crase. E com palavras repetidas, por exemplo, frente a frente, cara a cara, não, dia a dia, também não tem crase, certo? Beleza? Prática na página 270. Hoje a gente vai estudar oração. E quando a gente estiver estudando oração, a gente vai ver a questão do que é sujeito e predicado, certo? Então vamos lá. Vamos ler esse textinho aí, ó. O sol sumiu e tudo ficou escuro. Era sinal de chuva. Os bichos foram para casa, os pintinhos se esconderam sob a asa da galinha. E a chuva caiu, em gotas muito gordas, molhando tudo, o telhado, a rua, o chão. Esse texto é de Chuva e Chuvisca, é um trechinho desse texto, de Ronaldo Simões Coelho, certo? Então vamos lá. Letra A. Leia e pinte o quadrinho em que o conjunto de palavras tem sentido. Aí tem aí, ó. Tudo escuro ficou o sol e sumiu. Não tem sentido, né? E aí? O sol sumiu e tudo ficou escuro. Então, vocês vão pintar esse quadrinho aí. Eu marquei o X, aí tá marcado o X, mas vocês vão pintar, certo? Então, uma coisa que vocês têm que ficar de olho é nisso. É que na escrita, a frase sempre vai iniciar com letra maiúscula e terminar com um ponto. Na fala, é marcada pela entonação. Quando a gente está lendo, é marcada por quê? Pela entonação de voz, certo? Então, o que vem a ser uma frase? Uma frase é a palavra ou conjunto organizado de palavras com sentido completo, que transmite uma mensagem, certo? Então, vamos ver aí, na letra B. Conte e escreva quantos são os verbos destacados no texto. Aí, ó, os verbos são os verbos que estão em azul no texto. Vamos contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7. Então, portanto, letra C. Ó, portanto, nesse texto há 7 orações. Por quê? Há 7 orações. Porque toda oração possui um verbo, certo? Então, vamos entender o que é oração. Oração é uma frase
ou parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo, certo? Então, vamos ler aí a segunda questão. Ó. Os bichos foram para casa. Os pintinhos se esconderam sob a asa da galinha. Então, os bichos foram para casa tem um verbo. Então, aí a gente tem uma oração. Os pintinhos se esconderam sob a asa da galinha. Também tem o verbo esconderam. Então, a gente tem uma outra oração. Então, nessa frase aí, temos duas orações, certo? Então, completa aí, ó. Nessa frase, há dois verbos, que é foram e esconderam. Portanto, nessa frase também possui duas orações, certo? Outra coisa que vocês têm que ficar de olho é que uma frase, ela pode ter um ou mais verbos. Portanto, ela vai ter uma ou mais orações, certo? Terceira questão. Leia e sublinhe os verbos. A chuva caiu muito grossa. Vocês vão sublinhar caiu, que é o verbo, viu? Os animais se esconderam da chuva. O verbo é esconderam. Então, sublinham esconderam. Letra A. Em cada uma dessas frases, há quantos verbos? Olha, a chuva caiu, só tem caiu, então um verbo. Os animais se esconderam, também só tem um verbo. Então, em cada frase dessa, só há um verbo, portanto, só tem uma oração, certo? Agora responda. O que caiu? Foi a chuva. Quem se esconderam? Os animais. Então, quando a gente pergunta o que, quem, a gente está procurando quem? O sujeito da frase. Então, outra coisa que você tem que ficar de olho, que para encontrar o sujeito, só basta a gente perguntar o que ou quem, certo? E o que é sujeito? O sujeito, ele indica o ser sobre o qual se diz algo, certo? Beleza? Então, vamos para a próxima. Leia e responda. O que fez a chuva? Ela caiu muito grossa. O que fizeram os animais? Se esconderam da chuva. Então, quando a gente pergunta o que fez ou o que fizeram, a gente está procurando o predicado. E o que é predicado? Predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. O predicado, ele declara algo sobre o sujeito, certo? Então, quinta questão aí, ó. Nós temos a oração, ela é dividida em sujeito, que para a gente procurar ele, a gente pergunta o que é que, quem é que, e predicado, que é o que se fala do sujeito, certo? Então, toda oração é formada de sujeito e predicado, possui essas duas partes, beleza? Próxima. Leia as orações e sublinhe os verbos. Os pintinhos estavam com medo da chuva, o verbo é estavam, então sublinhe estavam. Eles se esconderam no ninho, debaixo da galinha. Então, vocês vão sublinhar esconderam, que é o verbo. Então, agora vamos completar. Olha. A oração possui um sujeito simples, que o núcleo é pintinhos e eles, e o predicado, os pintinhos, o predicado é o restante. Estavam com medo da chuva, eles, predicado restante, se esconderam no ninho debaixo da galinha. O que vem a ser sujeito simples? Sujeito simples é aquele sujeito que só tem um núcleo, ou seja, uma única palavra importante, certo? Sétima. Leia as orações e sublinhe os verbos. Olha. Os pintinhos e as galinhas fugiram da chuva. Verbo, vocês vão sublinhar, fugiram. Eles e elas estavam dentro do galinheiro. Vocês vão sublinhar, estavam. Agora vamos completar aí, ó, a oração. O sujeito é composto, porque ele tem dois núcleos, que é quem? Ó, os pintinhos e as galinhas. Pintinhos e galinhas são as palavras importantes do sujeito. Predicado, fugiram da chuva. Eles e elas, elas são as palavras importantes. Estavam dentro do galinho. Por que são chamados de sujeito composto? São chamados de sujeito composto porque é o sujeito que tem dois ou mais núcleos, ou seja, duas ou mais palavras importantes, certo? Amores, vocês vão abrir a gramática na página 278. Vamos estudar conjunção, certo? Então, vamos começar com a leitura dessa HQ aí, ó. Mingau. Nós, gatos, somos animais super descolados, modernos. Não tomamos banho, mas estamos sempre limpinhos. Porque prezamos uma boa higiene. Somos persuasivos quando queremos alguma coisa. Gostamos de carinho, mas não somos carentes. Gostamos de caçar e de nossa independência. Será que é por isso que os cães não gostam da gente? Ô ciúmes!
Então, aí na letra A ele diz aí, ó. Observa as orações da história em quadrinhos. Aí tem, ó. Não tomamos banho, mas estamos sempre limpinhos. Aí, de não tomamos até banho, a gente tem uma oração. Estamos sempre limpinhos, segunda oração. Porque prezamos uma boa higiene. Terceira oração. Beleza até aí? Aí na próxima, na letra B ele diz, escreva a palavra circulada que liga a primeira e a segunda oração, a segunda e a terceira. Ó. Na primeira e a segunda, quem liga é mas. Da segunda para a terceira, por quê? Então, mas e por quê? Essas palavras, elas são chamadas de conjunção. E o que são conjunções? Conjunções são as palavras que ligam uma oração à outra. Observe uma coisa, lembre que a oração é uma frase ou uma parte da frase que se organiza em torno de um verbo, viu, gente? Então, veja alguns tipos de conjunções. Existem as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas são essas, ó. E, nem, mas, porém, contudo, no entanto, logo, portanto, ou, ora, por isso, pois... E as subordinativas é que, porque, já que, como, se, caso, embora, conforme, para que, a fim de que, quando, assim que, logo que. Outra coisa que vocês têm que ficar de olho é que algumas conjunções, como e ou nem, também ligam palavras, além de orações. Exemplo, ó, Vera falava e Luiz ouvia. Primeira oração, segunda oração, e aí tem o i. Vera e Luiz ouvia, ligou palavras, certo? Então, meus amores, vamos abrir a gramática na página 282 e hoje a gente vai estudar interjeição, certo? Vamos começar com a leitura aí, ó, O Menino Maluquinho, de Ziraldo. Ué, cadê meus óculos? Ei, moça, você me mostra o caminho de casa? O quê? Puf! Caramba, que patada! Oba, uma placa mostrando o caminho. Aí tem cuidado. Ah, ai, ui, droga. Conserto de panelas. Então, é você, maluquinho, que escondeu os meus óculos e tá aprontando comigo, né? Aí o maluquinho chega com interrogação. Então, vamos lá, né? Ó. Escreva o que expressa cada palavra abaixo, retirada da história em quadrinhos. Vocês vão dizer se é admiração, alegria, chamamento, dor, espanto ou irritação. Quando ele fala, ué, isso é espanto. Ei, chamamento. Caramba, admiração. Oba, alegria. Ai, ui, dor. Droga, irritação. Então, as palavras ué, ei, caramba, oba, ai, ui, droga, elas são chamadas de interjeição. E o que é interjeição? Interjeição é uma palavra que exprime sentimentos, certo? Então, vamos ver algumas interjeições. Interjeição de admiração tem i, ó, nossa, caramba. De afugentamento, show, fora. De alegria, ah, ó, oba, uau. De alívio, ai, ufa. De animação, avante, coragem, eia. De aplauso, bis, bravo, viva. De chamamento, ei, psiu. De desejo, oxalá, tomara. De dor, ai, ui. De indignação, fora, abaixo, puxa. De saudação, oi, olá, salve, alô. De silêncio, psiu, silêncio. De socorro, medo, socorro. De aversão, xi, show. De satisfação, Então, meus amores, por hoje é só. Esse também é o nosso último assunto de gramática de português, certo? Para a prova de português, é o nosso último assunto. Bons estudos. Qualquer dúvida pode me perguntar. Façam a atividade proposta no Classroom e na agenda. E qualquer dúvida, pergunta, certo? Super beijo, bons estudos.